Olá, meus queridos alunos, nossa aula de hoje é sobre enzimas. As enzimas são moléculas espetaculares, né? Quase todas as enzimas são proteínas, é um tipo de proteína, e elas são fantásticas. O que uma enzima faz é aumentar muito a velocidade de uma reação química. Ela pode fazer uma reação química acontecer 10.000 vezes mais rápido, e isso torna a vida possível. Porque se não fossem as enzimas, criatura, as reações químicas estariam tão lentas que a vida seria impossível. Agora você precisa saber como as enzimas aumentam a velocidade das reações. Bem, elas fazem isso diminuindo a necessidade de energia de ativação. É isso mesmo. As enzimas diminuem a necessidade de energia de ativação. Então o primeiro passo é entender o que é a energia de ativação. Veja bem, aqui atrás de mim eu tenho livros, tenho papel, e nessa sala, claro, tem oxigênio. Papel em contato com oxigênio pega fogo, mas minha estante não está incendiando. A razão é simples. Toda reação química tem como se fosse uma barreira de energia, uma parede, que impede que a reação tenha início. A reação só começa se você fornecer energia suficiente para superar essa barreira, energia suficiente para superar essa parede. Entenda bem o que eu quero dizer. Se eu quiser incendiar esses livros, basta eu riscar um fósforo. Um fósforo aceso vai ser a energia de ativação necessária para iniciar a combustão desse papel. Agora, cada reação química tem uma necessidade diferente de energia de ativação. Por exemplo, se eu quiser tocar fogo nessa madeira, eu não vou conseguir tocar fogo nessa madeira com fósforo aceso, porque a barreira energética que impede que essa reação aconteça é muito maior do que a energia de um fósforo aceso. Quando, por exemplo, você vê assim, produto altamente inflamável, se ele é altamente inflamável, é porque a barreira, a parede que está impedindo que a combustão comece é muito pequena. Uma faísca, um pouquinho de energia, já inicia a combustão daquele material. Então ele é altamente inflamável, porque com um pouquinho de energia de ativação, a combustão já começa. Tudo bem. Então a energia de ativação é essa energia necessária para iniciar uma reação. O que as enzimas fazem? As enzimas diminuem a necessidade de energia de ativação. Um exemplo bem grosseiro. Para tocar fogo nesse papel, eu teria que riscar um fósforo. Se houvesse uma enzima para isso, não precisaria de um fósforo, uma faísca já iniciaria o incêndio desse papel. Então as enzimas diminuem a necessidade de energia de ativação. Agora, por que diminuir a necessidade de energia de ativação aumenta a velocidade das reações? Veja o esquema. Vamos combinar que cada bolinha amarela dessa é uma molécula esperando para sofrer a reação. E essa parede branca é a barreira de energia que impede que a reação tenha início. Ora, as moléculas estão sempre se movendo, mas elas não conseguem a energia necessária para superar essa barreira e sofrer a reação. Tudo bem, mas se nós fornecermos bastante energia, a agitação molecular aumenta, o nível de energia aumenta e alguma molécula então consegue a energia necessária para superar a barreira e sofrer a reação. Só que a reação fica lenta, porque poucas moléculas terão a energia suficiente para sofrer a reação. Agora, olhe o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, vamos colocar a ação de uma enzima. O que uma enzima faz é diminuir o tamanho dessa barreira. Quando a enzima diminui o tamanho da barreira, fica mais fácil, porque com pouca energia, olha lá, com um pouquinho de energia só que vai aparecer aí, já vai ser suficiente para que várias moléculas sofram a reação. Então as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, porque ao diminuir essa barreira energética que impede a reação de acontecer, muitas moléculas passam a ter a energia suficiente, passam a ter a energia necessária para sofrer a reação. Aí a reação fica rápida, porque agora muitas moléculas têm energia para sofrer a reação. E aí a reação fica muito mais rápida. Esse é um gráfico clássico sobre enzimas. Digamos que eu tenho aqui uma molécula A e aqui uma molécula B.
Bom, note que B está abaixo de A, então o nível de energia de B é menor do que A. Então vai ser uma reação que vai liberar energia. Agora, para facilitar sua compreensão, eu vou lhe dar um exemplo grosseiro, mas que vai ajudar. Suponha que A seja uma folha de papel intacta e que B sejam as cinzas do papel após o incêndio. Então é claro que tem mais energia em A, que é a folha de papel intacta, do que em B, que são as cinzas. Você poderia pensar que essa reação vai acontecer com a energia de A caindo direto em direção a B. Mas, na verdade, inicialmente, o nível de energia aumenta, não diminui. E só depois é que segue em direção a B. Essa energia a mais, essa energia que está crescente aí, é que nós chamamos de energia de ativação. Bom, no meu exemplo grosseiro, como eu já lhe disse, A seria a folha de papel intacta, B seriam as cinzas após o incêndio. Então essa energia de ativação seria a energia do fósforo aceso que você vai usar para tocar fogo no papel. Então, se você não fornecer essa energia, o papel não vai entrar em combustão. O papel vai entrar em combustão se você fornecer energia. Pode ser um fósforo aceso. Então essa energia a mais, essa energia de ativação, seria, nesse meu exemplo, a energia do fósforo aceso. Só que aqui seria energia de ativação se não houver a participação de enzimas. Porque se houver a participação de enzimas, o que acontece é que a energia de ativação diminui. Lembre, as enzimas reduzem a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Então, essa curva amarela seria a energia de ativação na presença de enzimas. E é por isso que a reação ocorre muito mais rápido. Porque como precisa de menos energia de ativação, uma quantidade maior de moléculas já terá energia suficiente para sofrer a reação. Vamos pensar um pouco agora sobre a estrutura das enzimas. Veja bem, digamos que nós tenhamos aqui uma enzima. Agora, lembre sempre que não é a enzima que sofre a reação. Na verdade, a enzima faz a reação em outra molécula. Essa outra molécula que sofre a reação é o substrato. Então, veja bem, a enzima não sofre a reação, ela faz a reação em outra molécula que nós chamamos de substrato. Para a enzima fazer a reação no substrato, o substrato precisa se encaixar na enzima. E ele se encaixa em uma região da enzima que chamamos de sítio ou centro ativo. Então a enzima vai fazer a reação no substrato. Para isso, o substrato precisa se encaixar na enzima. E ele se encaixa na enzima em uma região que chamamos de sítio ou centro ativo. Tudo bem, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Temos aqui uma outra enzima. Lembre que quase todas as enzimas são proteínas, e proteínas são feitas de aminoácidos. Essa parte da enzima que é feita de proteínas, nós chamamos de apoenzima. Mas como assim uma parte que é feita de proteína? Ela inteira não é uma proteína? Não necessariamente, pelo seguinte, entenda bem. As proteínas são feitas de aminoácidos e existem 20 aminoácidos diferentes. Mas suponha que nenhum dos 20 tenha a característica química que a enzima precisa para catalisar a reação. Nenhum dos 20 aminoácidos tem a característica necessária que torne possível catalisar a reação. Nesse caso, a enzima vai precisar ajuda de outra substância, que nós vamos chamar de cofator. O cofator pode ser um íon, como zinco, como magnésio. É por isso que nesses suplementos vitamínicos aparecem esses íons, porque muitos íons são cofatores de enzimas. Ou seja, algumas enzimas só conseguem trabalhar na presença desses íons, desses cofatores. Em alguns casos, o cofator é uma molécula orgânica. Nesse caso, o cofator será chamado de coenzima. É o que acontece com algumas vitaminas. Por exemplo, muitas vitaminas do complexo B, a própria vitamina C, são coenzimas. Ou seja, elas são importantes para algumas enzimas catalisarem as reações. Algumas enzimas precisam dessas vitaminas para catalisar essas reações. E por isso a falta dessas vitaminas pode causar doença, porque algumas enzimas importantes deixam de funcionar como deveriam.
Então nós temos aí a nossa enzima com cofator. A parte proteica da enzima, você já sabe, é chamada de apoenzima e o cofator está ali representado em vermelho. A esse conjunto apoenzima e cofator, nós damos o nome de holoenzima. Holo é completo, total. Então a apoenzima e o seu cofator formam a holoenzima. De tal maneira que agora essa enzima está pronta para catalisar a reação no seu substrato. Então, algumas enzimas vão precisar dessa ajudinha do cofator para realizar a reação, porque nenhum dos 20 aminoácidos tem o que a enzima precisaria para fazer essa reação. Bom, agora você está pronto para entender como é o mecanismo de ação de uma enzima. Vamos ver aqui um esqueminha bem simplificado. Você tem aí a enzima mais o substrato. E representando a enzima, S representando o substrato. O primeiro passo para ocorrer a reação é o substrato se encaixar no sítio ativo da enzima. Quando o substrato se encaixa no sítio ativo da enzima, forma o chamado complexo enzima-substrato. Então, o substrato, que está representado com a letra S, se encaixa na enzima, que está representada com a letra E. Quando o substrato se encaixa no sítio ativo, forma o complexo enzima-substrato, que está representado com CES. Agora que o substrato está ligado ao sítio ativo da enzima, ela faz a reação. Então, vai sair a enzima mais o produto da reação. Lembre que a enzima não sofre a reação. Quem sofre a reação é o substrato. Então, a enzima sai inteira. Quem mudou foi o substrato, que agora foi transformado em produto, representado com a letra P. Então, o substrato, representado com a letra S, se converteu no produto da reação, representado com a letra P. A enzima não muda, porque não é ela que sofre a reação, ela sai inteira, pronta para catalisar a reação de novo, se houver necessidade. Vamos dar uma olhada agora nas características das enzimas. Uma primeira característica importante é que as enzimas são específicas ao substrato. O encaixe do substrato na enzima tem que ser muito preciso. Então, se o substrato de uma enzima é a glicose, ela só se liga à glicose. Se o substrato é proteína, ela só se liga à proteína. Ela é específica ao substrato dela. Nós damos a isso o nome de modelo do encaixe induzido. Agora veja bem, talvez no seu colégio você tenha aprendido que essa ligação do substrato com a enzima, essa especificidade, seja chamada de modelo chave-fechadura. A expressão modelo chave-fechadura tem o seu sentido, porque uma chave é específica a uma fechadura, assim como a enzima é específica ao substrato. Mas hoje se usa mais o nome modelo do encaixe induzido, entenda por quê. Quando você enfia uma chave na fechadura, o formato da fechadura não muda. Não há uma mudança no seu formato. Mas quando o substrato se encaixa na enzima, o formato da enzima muda. Então daí o nome encaixe induzido. Porque o encaixe realmente ele é induzido pela presença do substrato. Quando o substrato se liga à enzima, a enzima se molda a ele, se ajusta a ele. Então é um processo mais dinâmico do que uma chave numa fechadura. Daí o nome mais moderno ser modelo do encaixe induzido. E isso tem uma grande importância em algo que eu falei lá no início. Porque lá no início eu disse que a enzima diminui a energia de ativação necessária para a reação acontecer. Mas eu não lhe dei nenhum exemplo sobre como ela pode reduzir a energia de ativação. Agora eu vou lhe dar um exemplo de que maneira uma enzima reduz a energia de ativação necessária. Bem, você está vendo aí aquele grupo de bolinhas verdes que estão representando pequenas moléculas. E uma barrinha vermelha na vertical que está representando outra molécula. Suponha que a célula queira partir essa molécula que eu estou representando como essa barra vermelha ao meio. Então a célula quer partir essa molécula ao meio. Mas você sabe que as moléculas estão em constante movimento, o tempo todo em movimento. Mas o movimento está muito lento. Não vai ser suficiente nunca para quebrar essa molécula ao meio. Então, se nós fornecermos bastante energia, a agitação molecular aumenta, as moléculas vão se mover muito rápido. E vai chegar um ponto que elas vão se chocar e aquela molécula em vermelho vai ser partida em duas. Então, é possível você catalisar essa reação aumentando o nível de energia. Fornecendo bastante energia, vai chegar um ponto que a reação vai acontecer.
Só que se você colocar uma enzima para catalisar esse processo, já não vai precisar de tanta energia assim. Vamos ver por quê. A minha enzima aí está representada em amarelo. Você sabe que o primeiro passo para acontecer a reação é o substrato se ligar no sítio ativo. Mas eu disse para vocês que o processo não é estático como a chave numa fechadura. O processo é mais dinâmico, porque o formato da enzima muda. E quando o formato da enzima muda, ela cria uma torção na molécula. Ora, é bem mais fácil você partir algo que já está torcido do que você, por exemplo, partir um pedaço de madeira que está íntegro, sem nenhum tipo de torção. Quando a enzima pega e torce a molécula, claro que fica mais fácil de quebrar. Então agora, mesmo se movendo lentamente, as moléculas vão conseguir quebrar aquela barra vermelha ao meio, sem ter que fornecer tanta energia. Então isso mostra a importância do encaixe induzido. Isso mostra a importância de não ser um processo estático. Porque no que a enzima altera o seu formato na presença do substrato, isso facilita a ocorrência da reação. É claro que aqui é só um exemplo. Nem toda enzima quebra uma molécula ao meio. Tem enzima que, pelo contrário, une moléculas. É só uma maneira, um exemplo de como uma enzima pode agir para diminuir a necessidade de energia. E nesse exemplo fica claro a importância do encaixe induzido, desse processo ser mais dinâmico. Uma outra característica das enzimas é que, além de específicas ao substrato, elas também são específicas ao tipo de reação que catalisam. Então veja o que isso significa. Suponha que eu tenha aqui uma determinada molécula. Você pode pensar, por exemplo, que seja a glicose. Bom, se fosse apenas para fornecer energia, você vai e fornece bastante energia, a glicose iria sofrer alguma reação. Mas qual reação? Você não sabe. Se fosse um processo apenas de fornecer energia, a glicose sofreria uma reação. Mas ela seria convertida em glicose 6-fosfato? Ela seria convertida em maltose? Ela seria usada para fazer glicogênio? Não teria como definir. A beleza do trabalho das enzimas é o seguinte. Suponha que nós temos aqui a nossa glicose. Primeiro, na presença de enzima, você não vai ter que fornecer tanta energia. Com um pouquinho só já ocorre a reação. Mas qual reação? Não é uma reação qualquer. Vai acontecer a reação que é específica daquela enzima. Então, se quem está catalisando a reação é a enzima que leva à formação de glicose 6-fosfato, essa glicose será convertida em glicose 6-fosfato. Isso significa que o processo não tem toda essa aleatoriedade, porque se quem está catalisando a reação é aquela enzima, só uma reação química é possível. Então as reações químicas que ocorrem em uma célula não são aleatórias, porque cada enzima só faz uma reação específica. Dessa forma, a célula pode controlar qual será o produto final a ser produzido, determinando quais enzimas serão ou não ativadas. Por exemplo, observe, suponha que eu tenha uma molécula A que pode ser convertida em B e C. Suponha que, por sua vez, B possa ser convertida na molécula D ou E. Suponha que C possa ser convertida nas moléculas F ou G. Bom, se o processo fosse aleatório, não teria como a célula determinar qual seria o produto final, D, E, F ou G. Mas o processo não é aleatório. Então a célula pode determinar qual será o produto final ativando enzimas específicas. Assim, então se ela ativar essa enzima que converte A em B, então será produzido B. Se depois ela ativar a enzima que converte B em E, o produto final será a molécula E. Então a célula vai encadeando reações químicas nas chamadas vias metabólicas até chegar ao produto final que interessa a ela. Uma terceira característica das enzimas que eu considero bastante importante é que as enzimas podem fazer a reação nos dois sentidos, ou seja, suas reações são reversíveis. Isso significa que se uma enzima consegue converter a molécula A em B, ela também conseguirá converter B em A. Então as reações enzimáticas são reversíveis. Uma última característica que eu considero importante é que as enzimas não alteram o equilíbrio químico. Ora, o que significa dizer que ela não altera o equilíbrio químico?
Vamos entender aqui de uma forma simplificada o que é o equilíbrio químico. Entenda que uma reação está em equilíbrio quando ela ocorrer da esquerda para a direita com a mesma velocidade que ela vai ocorrer da direita para a esquerda. Então, quando a reação ocorrer nos dois sentidos com a mesma velocidade, nós diremos que a reação está em equilíbrio. Veja esse exemplo. Suponha que uma reação esteja em equilíbrio quando eu tiver 4 moléculas de A e 3 moléculas de B. Então, quando eu tiver essa proporção de 4 moléculas de A e 3 de B, no meu exemplo, é só um exemplo, essa reação está em equilíbrio. Isso significa que ela ocorre da esquerda para a direita com a mesma velocidade que ocorre da direita para a esquerda. Então, se a reação está acontecendo nos dois sentidos com a mesma velocidade, ela está em equilíbrio. Vamos supor que, nesse meu caso, está acontecendo sem a presença de enzimas. Como é que seria essa mesma reação na presença de enzimas? Ora, enzimas não alteram o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio continuará se dando com 4 moléculas de A e 3 moléculas de B. Isso não será alterado. A diferença é que agora, todas essas reações, nos dois sentidos, estarão acontecendo muito mais rápido. Então, a enzima não altera a proporção de equilíbrio. Ela faz a reação acontecer em ambos os sentidos mais rápido. Bem, nós vimos como as enzimas funcionam e suas características. Mas é bom você saber que algumas moléculas podem bloquear a ação da enzima. Alguns remédios, inclusive, agem assim, impedindo a ação enzimática. Há duas maneiras básicas de impedir a ação da enzima. Nós temos a inibição competitiva e a inibição não competitiva. Vamos ver como esses dois mecanismos ocorrem. Na inibição competitiva, a molécula inibidora se liga ao sítio ativo da enzima. No que a molécula inibidora se liga ao sítio ativo da enzima, o substrato não consegue se encaixar no sítio ativo. E se ele não encaixa, a reação não acontece. Agora, por que esse nome competitiva? Porque a molécula inibidora vai competir com o substrato pelo sítio ativo. Então, para a inibição competitiva funcionar bem, é preciso que a quantidade de inibidor seja maior do que a de substrato, porque eles estão competindo pelo sítio ativo. Então, para ela ser eficiente, é preciso que haja mais inibidor do que substrato, para que aumente a chance da molécula inibidora entrar no sítio ativo. Na inibição não competitiva, o que acontece é o seguinte: o inibidor não se liga ao sítio ativo. O inibidor vai se ligar a uma outra região da enzima. Por isso, não há uma competição entre o inibidor e o substrato. Só que, quando o inibidor se liga a essa região da enzima, o formato da enzima muda. E no que o formato da enzima muda, o substrato não consegue entrar e a reação não ocorre. Como na inibição não competitiva o inibidor não entra no sítio ativo, não há uma competição direta entre eles. Então a quantidade do inibidor não é tão importante quanto na inibição competitiva. Estamos chegando ao final de enzimas, mas antes precisamos ver os fatores que interferem na atividade enzimática. E o primeiro fator que nós vamos ver é a temperatura. Toda enzima trabalha melhor em uma determinada temperatura. Então, se a temperatura normal do corpo de um ser humano está em torno de 36 graus e meio, é claro que nossas enzimas vão trabalhar melhor na temperatura de 36 graus Celsius e meio. Então veja, à medida que a temperatura se aproxima de 36 graus e meio, a velocidade da reação vai aumentando. Mas observe que depois que passa de 36,5, ela cai rapidamente. Então você está com uma temperatura mais baixa, vai se aproximando de 36 graus e meio, uma enzima do corpo humano vai começando a trabalhar melhor e a velocidade da reação aumenta. Passou de 36,5, a velocidade cai rapidamente. Então nós podemos dizer que 36 graus e meio é a chamada temperatura ótima da enzima. Porque o que é a temperatura ótima? É aquela na qual a velocidade da reação é máxima. Então a temperatura ótima é aquela na qual a velocidade da reação é máxima. O pH do estômago é muito ácido. Então, claro que as enzimas que são feitas para trabalhar no estômago, como a pepsina,
vão trabalhar melhor em um pH baixo, como o pH 2. Então, enzimas que são feitas para trabalhar na cavidade do estômago têm como pH ótimo um pH baixo, o pH 2. Já o pH do nosso sangue é 7,4. Então, se a enzima é feita para trabalhar no sangue, ela vai trabalhar melhor em um pH 7,4. Então, 7,4 vai ser o pH ótimo de enzimas que trabalham no sangue. Se você partir para o duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino, no duodeno o pH é 8. Então, enzimas que trabalham no duodeno, como a tripsina, a quimotripsina, trabalham melhor em um pH 8. Então, para essas enzimas, 8 será o seu pH ótimo. À medida que a concentração do substrato aumenta, a velocidade da reação também aumenta, até atingir um ponto que é a velocidade máxima. A partir daí, a velocidade da reação não altera mais, mesmo que a gente continue aumentando a concentração do substrato. Mas por que assim? Vamos pensar no seguinte. Vamos dar um exemplo aqui com 3 enzimas, que eu vou representar as 3 pela letra E. É só um exemplo. Vamos pensar em 3 enzimas. Bom, se eu jogar um substrato de cada vez, vai ocorrer a reação. Enzima mais substrato dando enzima mais produto. Mas se eu jogar apenas um substrato de cada vez, a reação vai ficar mais lenta do que poderia. Porque eu vou ter uma enzima trabalhando e 2 sem fazer nada. Então vamos seguir aqui em frente. Continuamos com as 3 enzimas. Mas agora eu vou jogar 2 substratos de cada vez. Se eu jogar 2 substratos de cada vez, se eu aumentar a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentar porque agora eu vou ter 2 enzimas trabalhando. Ótimo. Continuamos com 3 enzimas. Agora veja, se eu aumentar ainda mais a concentração do substrato, se eu jogar 3 substratos de cada vez, a velocidade da reação fica ainda maior, porque agora eu terei 3 enzimas trabalhando. Mas note que a partir de agora, se eu aumentar a concentração de substrato, a velocidade da reação não vai aumentar, porque todas as enzimas já estão ocupadas. Esses substratos a mais que eu estou jogando vão ter que entrar na fila. Então, à medida que nós aumentamos a concentração do substrato, a velocidade da reação aumenta até que todas as enzimas já estejam com sítio ativo ocupados. Depois que todas estiverem com sítio ativo ocupados, não adianta mais aumentar a concentração do substrato, porque esse substrato a mais vai ter que entrar na fila. Então aumenta até ocupar o sítio ativo de todas as enzimas. Depois que todas as enzimas já estão ocupadas, a velocidade estabiliza em o máximo. Essa foi a nossa aula sobre enzimas. Espero que você tenha aprendido. Lembrando sempre que esse vídeo é uma ajuda, mas nada vai superar os livros no seu aprendizado. Um grande abraço para você.